uma breve biografia de Leonardo Coimbra. Leonardo Coimbra nasce com o nome Leonardo José Coimbra em 1883, ali naquela casa, e vem depois a falecer em 1936, já com 53 anos, muito jovem. Vem a falecer num acidente de viação em Paredes, na Serra de Baltar. O jovem Leonardo Coimbra estudará no Colégio Nossa Senhora do Carmo, em Penafiel, e prestará provas finais no Liceu Central do Porto. Com 14 anos, ingressa na Universidade de Coimbra para cursar Ciências Físicas e Matemáticas. Depois da faculdade, entra para a Escola Naval, mas rapidamente se desilude quando faz uma viagem no navio-escola. Nota-se que não era um homem feito para o mar, mas para outras alturas, para outras elevações. Depois da Escola Naval, entra para a Academia Politécnica do Porto para se habilitar ao magistério, isto é, para poder lecionar, dar aulas no liceu. Neste novo período de ciclo de estudos, começa a escrever artigos principalmente políticos. Em 1907, com essa emergência de uma participação ativa, cívica e política, vai fundar a revista Nova Silva, uma das tantas que ele irá construir e criar ao longo da sua vida. Depois, com Jaime Cortesão e Álvaro Pinto, fundará o grupo Amigos do ABC no Porto. E o Porto começa então a ser ali um polo de cultura e de intelecto. Grande figura é Leonardo Coimbra, que dirige essa intelectualidade e a cultura no Porto nesse período. Depois começará a sua carreira de professor, lecionando no Liceu Central do Porto matemática. Em 1912 funda o movimento Renascença Portuguesa, terá como órgão de comunicação a Águia, importante revista cultural, intelectual, artística, filosófica de Portugal. Não só do Porto, de Portugal. É aqui que se constitui depois e lançará novos nomes para a cultura portuguesa. Um outro marco exemplar da sua participação cívica e política e pedagógica, que é o ponto que hoje nos centraremos, é a fundação, em 1919, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, criada por si, quando era Ministro da Instrução, da qual será professor e diretor. Estas ações políticas e culturais permanecem ao longo da sua vida, até à data da sua morte, mas há que mencionar aqui toda a sua obra, que é uma obra vastíssima e que hoje está disponível em 8 volumes das edições da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Podemos consultar, por exemplo, aqui na Casa da Cultura Leonardo Coimbra, aqui na Lixa. Mencionar algumas obras: o Criacionismo, a Alegria, a Dor e a Graça, que é a obra que hoje vamos ver, a Razão Experimental, de 1923, a Rússia de Hoje e o Homem de Sempre, de 1935, obras fundamentais para compreender um dos maiores filósofos portugueses, um dos maiores homens da cultura e do intelecto da nossa história. Quando investigamos a filosofia portuguesa, evidencia-se um aspecto transversal: a sua poesia. Os nossos filósofos têm um estilo profundamente poético ou literário, o que exige, ao contrário do que é o típico filósofo, quando lemos Immanuel Kant, ou Descartes, ou David Hume, que tem um estilo seco. Não. A nossa filosofia tem é quase como se fosse um 2 em 1. Tem a literatura, o artístico, e tem a parte racional, a parte filosófica. Bom, é o melhor dos dois mundos. É isso que nós encontramos na filosofia portuguesa. Mas este caráter literário exige que tenhamos uma maior atenção ao texto, como se tivéssemos que peneirar as palavras para que depois possamos então tecer, organizar, estruturar um pensamento. Falaremos então de Leonardo Coimbra, o político, o professor, o filósofo, focando-nos
numa das suas principais obras, A Alegria, a Dor e a Graça. Como já se deu a entender, Leonardo Coimbra, como é típico na filosofia portuguesa, tem uma escrita muito metafórica, figurativa, para explicar certos conceitos filosóficos. É isso que eu proponho, investigar a obra Alegria, a Dor e a Graça através do sentido poético que ela tem, para que conseguimos compreender o seu valor filosófico. Então, imaginemos o seguinte, evoquemos a imagem do filósofo no seu ofício. Um rosto sério e cerrado, olhos despertos, uma tese iluminada, debruçado sobre a mesa de trabalho, com a mão na caneta, o instrumento da escrita e outra segurando a cabeça, o instrumento do pensamento. Medita. E porque medita, não sorri. Não existe qualquer impressão de uma alegria, mas existe de esforço, penitência e sacrifício. Os lábios estão tensos e oclusos, contrastam com a alegria, transparecem a dor física. Contudo, revelam uma graça adquirida num processo reflexivo que procura transcender, ultrapassar a realidade visível, a nossa realidade. Estes três aspectos, a alegria, a dor e a graça, que vos referi nesta descrição poética do filósofo, aquele que procura o conhecimento, que ama o conhecimento, são essenciais para compreender o pensamento filosófico e pedagógico de Leonardo Coimbra no seu livro A Alegria, a Dor e a Graça, de 1916. O nosso filósofo escreve no Problema da Educação Nacional, ao tratar sobre o ensino liceal, de qual ele teve experiência, não só teve a prática como também a teoria. Portanto, ao tratar do ensino liceal, identifica-lhe o mal do excesso de conteúdos e do método de memorização. Uma crítica que parece-me que não é tão anacrónica como poderia parecer. Aliás, é bastante atual. Este excesso de conteúdos e de memorização, diz-nos Leonardo Coimbra, impossibilita, obstaculiza uma aprendizagem ativa e envolvente do estudante, resultando em quê? Numa triste e fatídica existência, como nos diz, sem a alegria de viver, que por natureza deveria ser o princípio elementar de todo o ensino. A alegria, forma natural de ser da criança, refere-nos constantemente Leonardo Coimbra. Ora, um ensino que não conserva esta alegria, esta curiosidade da criança, não é um ensino, é uma domesticação. É este o ponto de Leonardo Coimbra, é esta a ligação com a alegria, a dor e a graça. Mas há mais. Na ausência deste estímulo da alegria de compreender e entusiasmo de criar, a inteligência criadora da criança e do jovem ficaria reclusa, sequestrada pelos formalismos e tecnicismos de uma pedagogia desumanizada, industrializada, fabricada. Ora, é neste sentido, e será importante, desde logo, proteger e conservar esta alegria natural que podemos observar na criança quando ela questiona, pensa e age em direção à satisfação da sede do conhecimento, de modo que, no resultado da sua formação, ainda se possa verificar o espanto, origem do filosofar, claro e criador, que se vira no primeiro momento da indagação, como o homem de gênio que partiu da infância, percorreu o mundo e voltou com os mesmos olhos infantis, cheios das mesmas interrogações, escreve Leonardo Coimbra. Ora, mas este fim só é possível no caso do ensino da filosofia se o próprio professor, porque tudo depende dos professores, diz-nos Leonardo Coimbra, orientar o aluno e a aluna para a alegria da aprendizagem, ao mesmo tempo que lhe revela a dor inerente ao caminho da filosofia e a graça que daqui pode surgir numa relação de síntese entre a alegria e a dor. Mas o que é a alegria? O que é a dor? O que é a graça para Leonardo Coimbra? Vamos ver.
A alegria, mais do que a mera expressão psicológica de uma emoção, é a expressão da própria natureza criadora, um espetáculo sem cessar renovado da criação, como o surgimento matinal da aurora em que o mundo se desoculta e as vidas renascem a partir do caos e do silêncio da noite, onde o cântico da alvorada entoa nas cotovias e no sorriso luminoso das crianças. Bela descrição de Leonardo Coimbra. É por esta força natural da alegria originária que é grande o homem que conserva sempre em si a luz das primeiras horas, assim como a criança, promessa infinita, que através da alegria encontra o ímpeto do seu desenvolvimento intelectual, procurando heroicamente transcender o medo infantil do escuro e vencer os espectros terroríficos da noite. Esta criação da imaginação infantil permitirá o drama de uma realidade fantástica, paralela à realidade sensível, onde se criam os sonhos que nos dirigem para o absoluto. Os mesmos sonhos da filosofia, mãe fecunda das ilusões viáveis, que são a melhor e mais autêntica realidade, e dos ideais e quimeras de um Dom Quixote, que são os únicos que nos levam a transcender a nossa individualidade e a reconhecermos-nos na unidade do universo, na superação da multiplicidade e da subjetividade comum da nossa existência e assim a penetrar no mistério que as ciências empíricas reduzem, coisificam e formalizam, escondendo a sua própria complexidade. Assim, não pode ser reduzida a mera química inútil a expressão metafísica da dor, como se comprova quando se vê as lágrimas de uma mãe ao abrir do mistério para esconder um filho, como escreve Leonardo Coimbra. Mas esta ânsia alegre de ascender, como a subida divertida das bolas de sabão sopradas por uma criança, encontra antítese, confronto, conflito na dor, derivada da consciência de que nos dirigimos para a morte, ou do sentimento de solidão e ausência no exílio da noite, ou, paradoxalmente, da descoberta do amor. O amor que desvela na atração dos corpos a unidade da vida, a centralização dos mundos, o sentimento de que o outro é parte de nós e nos encerra num ciclo perfeito de unidade. Contudo, é também nesse momento que se descobre a solidão, a comoção e a timidez, ou seja, a revelação da dor pela revelação da alegria. Mas se a dor é interpretada como contrária à alegria, isso não significa que seja negativa ou um mal que se deva tratar. É antes uma necessidade da nossa existência e do próprio processo de aprendizagem, pois é a dor que leva ao maior conhecimento, porque obriga a uma indagação em todas as direções e sem repouso. É o estado da alma que nos leva à introspeção, à tentativa de compreender o nosso desacordo com o mundo. É quando constatamos que a nossa expectativa se frustra pelas ocorrências do mundo e que esta nos imprime sofrimento, como o fim de uma relação amorosa, a morte de um ente querido ou a consciência de que somos finitos. E aí sentimos a necessidade de voltarmos para dentro de nós e procurar respostas e consertarmos-nos com a ordem natural das coisas. É neste sentido que a dor, para além de nos levar à reflexão profunda e filosófica, também nos leva aos gestos mais heróicos e transcendentes, porque só perante os obstáculos e desafios da existência é que a nossa grandeza se revela. Como diz o nosso filósofo, os homens e os povos só são grandes pela dor. A alegria banaliza e adormece. A dor inquieta e dinamiza. Mas um estado permanente de dor ou de alegria é impossível à condição humana. Porque as duas são interdependentes e simultâneas. Será, pois, necessária uma resolução dos contrários, uma síntese. É graça. A graça é a expressão da liberdade, da tranquilidade e transcendência do subjetivismo, da presença do infinito e do próprio universo.
é a comunhão entre o indivíduo e o universo, é a presença do infinito no próprio sujeito, sendo ela a própria apreensão do universal no particular. É, portanto, um estado que resolve a dor e a alegria. É um estado que ultrapassa a própria condição humana. Ora, compreendendo então que a alegria, como presença da natureza criadora, originária do ser humano e reveladora na criança, se contrapõe à síntese da dor, como a consciência da solidão, da finitude e da separação, mas motor da procura do conhecimento, esta é uma relação que só é resolvida então pela síntese da graça, em que a liberdade humana encontra a sua unidade na multiplicidade, como Cristo, figura de Cristo tão importante em Leonardo de Coimbra, que é um exemplo da humanidade, que é a plenitude de graça e a perfeita unidade total num infinito estremecimento de amor. Com base nesta tríade, podemos interpretar o seguinte: um dos possíveis princípios orientadores no ensino da filosofia e, no geral, encontra-se na salvaguarda da alegria criadora da criança, permitindo-lhe a liberdade de pensamento e de imaginação, e no reconhecimento da dor inerente à ansiedade da procura do conhecimento, sendo esta antítese resolvida então pela graça, um estado de superação da própria subjetividade e reencontro com a unidade do universo, um estado ético e filosófico que nos revela um sentimento da presença universal. Estas são algumas das palavras de Leonardo de Coimbra. Poético, metafórico, talvez difícil de compreender. Mas nós, quando falamos do mais profundo que existe em nós, quando falamos da nossa própria condição, e que ela muitas vezes nos foge por entre os dedos, por muito que pensemos, por muito que procuremos retratar artisticamente, por muito que até religiosamente procuremos compreendermos a nós próprios, há sempre algo que escapa. Esse algo que escapa parece-me a mim, e também arrisco dizer que parece a Leonardo de Coimbra, que só pode ser captado através de uma linguagem, também ela poética, para ir ao encontro da nossa presença, da nossa existência no mundo, que não é só material, não é só reflexiva, intelectual ou até espiritual, é uma existência que ultrapassa a própria palavra. E se é uma presença mística, assim o direi, também a palavra deve expressar, manifestar esse misticismo, essa transcendência da nossa condição. Foi Leonardo de Coimbra. Muito obrigado.